Você pode ser quem você é ou você vive pisando em ovos? Você sente paz no seu relacionamento ou em constante alerta? Você sente que o amor que você tem no seu relacionamento te expande ou te diminui aos poucos? Você consegue conversar normalmente com a pessoa que você está relacionando ou você evita o conflito porque você tem medo da reação do outro? Porque às vezes o problema não é o amor, é a forma como você aprendeu a amar. E no vídeo de hoje eu vou te falar como romper esse ciclo de relação, como se posicionar do jeito certo e identificar se esse tipo de relação é para você ou não. Então fica aqui nesse vídeo. Então vamos lá. Primeiro sinal que provavelmente você está numa relação tóxica. Se você precisa o tempo todo se explicar aonde você está, com quem você está e precisar até tirar foto do lugar que você está. Provavelmente você está em um relacionamento tóxico. E aí, eu quero compartilhar aqui algo de uma terapeuta lá dos Estados Unidos, a Esther Perel, em que ela fala que o amor ele precisa de segurança, mas o desejo precisa de distância. Então, quando você está numa relação e o outro fica o tempo todo te controlando, é sinal que essa pessoa ela não se sente seguro o suficiente. E ela precisa o tempo todo controlar, porque ela acha que se você sair daquela zona em que ela consegue te controlar, ela pode te perder. Mas não é sobre ela, é sobre você, né? Porque você clicou nesse vídeo porque você quer saber quais são os sinais que essa pessoa tem que você precisa ficar alerta. E aí, muito dos erros que acontecem é a pessoa querer ser terapeuta dessa pessoa que está relacionando. Não faça isso. Você não é terapeuta da pessoa que você está se relacionando. O que você precisa fazer é impor limites para aquela pessoa e deixar claro que você não precisa ser controlado por aquela pessoa. Porque se você não faz isso desde o início da relação, você pode chegar a questões de abuso, não só de palavras, mas também físico, se você não se posicionar desde o início. Então, um dos primeiros alertas é se você fica o tempo todo pisando em ovos, sabe? Você precisa se explicar, você precisa rodear, você não se sente livre, essa é a verdade. Você tem, não é aquela coisa gostosa de você procurar a presença do outro, de você estar em constante vontade realmente de estar com o outro, mas é aquela coisa do controle. Você perdeu sua identidade, você não pode mais fazer coisas simples do dia a dia. Sabe, coisas simples do dia a dia, como fazer uma unha. Você não consegue mais. Você se sente mal por estar fazendo aquilo. Sabe, coisas simples do dia a dia passa a ser pesado para você. Isso é o primeiro sinal de alerta. Segundo sinal de alerta, você se sente sozinha mesmo estando acompanhada. Se isso acontece com você, é o segundo sinal que você precisa ficar ligada. Porque se você tá com aquela pessoa, mas você se sente sozinha, é o segundo sinal que essa relação é tóxica para você. Terceiro sinal, você tenta consertar tudo. Parece que só você é o errado. O outro não tem nenhum, nenhum erro. E raramente a outro lado diz que o problema é com ela. Ela sempre dá um jeito de dizer que o problema é com você. Isso é outro sinal que é uma relação tóxica. Outro sinal que você precisa ficar atento. Quando o outro fica constantemente invalidando os seus sentimentos. Quando você expõe sentimentos. O que é sentimentos? Triste, feliz, alegre, insatisfeita. Porque eu tenho que dizer, né? Porque às vezes a gente tem dificuldade de nomear os sentimentos. Se você chegar pro outro e falar, tô me sentindo triste, tô me sentindo assim, e o outro vem e diz, isso é frescura, isso é bobeira, isso é loucura da tua cabeça. A pessoa ela não te dá um ombro e não te apoia naquele momento, ou não te abraça, ou ela tá sempre invalidando no sentido, não, que isso é bobeira, isso é isso. Mas sempre com a intenção, não só a pessoa que fala que é bobeira, mas a pessoa que chega e realmente fala, não tem nada a ver com o que você está falando, te desconsiderando as suas emoções, seus sentimentos, e não com a intenção de te levantar, né? Isso é sinal de uma relação tóxica. Agora, se você está nessa situação, qual é o primeiro passo? É você falar como você se sente com relação a esses fatos que tem te machucado, que tem te ferido. Porque se você não fala nada, o outro acredita que ele pode sempre fazer isso com você. Então você precisa se posicionar e dar nome a esses sentimentos. Só que, muitas das vezes, nós não sabemos se comunicar do jeito certo. A gente, infelizmente, não aprendemos isso na escola, né? E foi até por isso que eu escrevi um livro sobre isso. Lá tem exemplos, vários exemplos de como fazer do jeito certo. Porque a tendência nossa é culpar o outro. Você é isso, você é aquilo, você não sei o quê, você me deixa assim. Esse tipo de comunicação não leva você para uma solução. Leva você para o conflito, leva você para o confronto. O confronto não é ruim. O ruim é você entrar no conflito e não se posicionar do que você quer, não trazer uma solução para esse problema. Então vamos lá, vamos supor que você se sente sozinha. Você não vai chegar e falar, porque você vive na rua, você vive na rua, você não tá nem aí para mim. Esse tipo de comunicação, você afasta o outro e impede de uma solução. Então, o primeiro passo, se você está numa situação, é primeiro aprender a se posicionar. E aí,
dentro dessa frase, ao invés de você dizer que o problema é outro, você vai falar de você. Eu me sinto, por exemplo, nessa questão de se sentir sozinha. Eu me sinto sozinha quando você não está perto de mim. Eu me sinto sozinha quando você não me leva para passear. Eu prezo muito de tempo a sós, só nós dois. Só que esse afastamento tem me deixado desanimada da gente continuar a nossa relação. Como podemos mudar essa realidade juntos? O que a gente pode fazer para mudar isso? Então você está propondo uma negociação, você está propondo uma solução. Você está chamando o outro para resolver e não atacando o outro, sem deixar o outro nenhum espaço para resolver aquela questão. Então esse é o primeiro passo, tá? Segundo passo, você precisa parar de se justificar o tempo todo e de corrigir algo o tempo todo, porque isso te traz um peso tão grande, porque parece que o problema é você e não o outro. E numa relação a dois, não existe um único culpado, tá? Existe duas pessoas tentando fazer algo que é o relacionamento dar certo. Então, se você não se movimentar e se posicionar, qual é a tua parte, e chamar o outro para uma negociação, vocês vão estar sempre em conflito. Então, você precisa, nesse momento, parar de justificar tudo que você faz. O que é justificar? Ah, mas eu faço isso por causa disso, disso e disso. Não, isso não vai. Isso explica o problema, mas não traz uma solução. Então, o que você precisa trazer? Uma solução. Tá, a gente está vivendo isso aqui. Como que a gente pode fazer para melhorar? Esse é o primeiro passo, tá? Mas não faça isso visando reverter a relação, se você já observou que existem esses sinais claros na relação, tá? Faça isso com a intenção de melhorar a sua postura para que numa próxima relação você sabe como se posicionar, sabe como falar. E pode ser, tá? Que você surpreenda que não existe só uma única pessoa tóxica nessa relação, mas você também precisa mudar essa postura para até dar a oportunidade do outro de se posicionar, né? Então, assim, precisa ter muita coragem de encarar quem é o tóxico da relação, se é você ou se é o outro. Pode ser os dois, né? Mas pode ser só o outro. Então você precisa se dar esse tempo de se observar quanto que você justifica as coisas que você faz. Porque quando você justifica, você está explicando o problema, mas você não está resolvendo. Isso é muito, muito ruim. Terceira e última coisa que vai fazer você sair dessa situação de um relacionamento tóxico é investir na sua vida. Porque as pessoas, geralmente, que estão presas em um relacionamento tóxico, ela realmente perdeu a sua liberdade e perdeu a sua identidade. Ela é aquela pessoa tão intensa que a vida dela se concentra única e exclusivamente, presta essas duas palavras, única e exclusivamente a relação. Isso é extremamente ruim, porque você só visa o outro, você vive em função do outro. Então, quem vive uma vida em função do outro não tem uma vida para viver. E ela fica o tempo todo buscando alguma vida melhor que a dela para viver a vida do outro. Então faça da sua vida uma coisa tão legal que você está sempre se buscando se desenvolver, está sempre buscando fazer coisas novas, independente se está numa relação ou não. Eu sei que dependendo da fase da sua vida, vai ter momentos que você vai ter que se dedicar mais ao relacionamento, à família. E não é abandonar, porque tem pessoas que são extremistas, né? O melhor caminho é o caminho do meio, é um caminho do equilíbrio, porque tem pessoas que se jogam numa relação e essas pessoas são as pessoas que atraem relacionamento tóxico, porque ela é tão intensa e ela abre mão de toda a vida dela. Ela abre mão da vida profissional, ela abre mão da vida social, ela abre mão da espiritualidade, porque no fundo tudo isso é o quê? É carência. É carência. E ela quer suprir toda a carência dela em apenas um pilar, o relacionamento. E isso não é saudável, nem para você e nem para outra pessoa. Então, geralmente, as pessoas que entram em uma relação tóxica, ela precisa olhar para dentro dela e fazer um trabalho de autoconhecimento, autodesenvolvimento muito grande, porque é uma pessoa extremamente carente, extremamente intensa e que faz tudo pelo outro, tá? Mas se você não está nesse nível de dependência ou de carência, pode ser que você tenha dificuldade de dizer não. E aí tem outro vídeo aqui no canal que você pode olhar e explorar como dizer não. E aí você está numa outra fase, numa outra camada, né, da sua personalidade que você precisa trabalhar, que é aprender a dizer não. Isso vai te ajudar a atrair relacionamentos mais saudáveis. Então, para fechar esse vídeo, eu queria dizer o seguinte: relacionamento leve, relacionamento saudável, ele não pede para você desaparecer, para você sumir, para você perder a sua identidade. Ele, na verdade, realça aquilo que você já tem dentro de você. Então, assim, você não precisa se perder de você mesmo para você ser amada. Às vezes, decidir terminar é a melhor decisão que você pode fazer por você mesmo. Porque é a partir daí que você está dizendo sim para você. Então, se você gostou desse vídeo, dá o seu like, se inscreve no canal e compartilha com aquela pessoa que precisa ouvir essa informação.